Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar nos corações de todos que acompanham comigo a palavra de Deus, através desses vídeos nesse canal. Eu peço ao Senhor que venha abençoar a sua vida com toda a sua família poderosamente. No livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então aqui está um convite do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e a terra, e fez tudo o que há, fez todos nós para ceder, como a palavra está escrito no livro de Salmo 100, todos os moradores da terra serviu o Senhor com alegria, cantai-vos a Ele com cântico de júbilo, e sabeis que Ele é Deus, e foi Ele que nos fez. Glória a Deus, e não a nós mesmos. Por nós mesmos nós não estaríamos vivos, não tinha nem como, até na hora do nascimento já não conseguia sobreviver se não fosse o Senhor. Mas nós sabemos que a palavra está escrito que tudo é Ele, é dele, é Ele que fez, é Ele que dá o fogo de vida para todos. E nós sabemos que esse Deus Todo-Poderoso, Ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra do nosso Deus afirma no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14. E vimos a tua face, a tua glória. A palavra do nosso Deus fala que Ele veio para os dele, e muitos não recebeu, mas Ele diz que todos quanto receberam, deram ser feitos filhos de Deus. Glória a Deus. A gente vê nesse capítulo aqui, iniciando no versículo 25, dá para entender a onisciência de Deus, como Deus é tremendo. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque é só Ele que sabe tudo. Então por isso fala que o filho que estava no seio do Pai é que fez todos conhecer o Pai. E aqui fala no versículo 27, afirma: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, Jesus dizendo. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e assim, né, aquele a que o Filho quiser revelar, quiser fazer entender, quiser fazer compreender, porque nem todos compreendem. Ele diz assim que Ele ainda falou com o Senhor, Pai Santo: tu ocultaste essas coisas aos sábios e os instruídos, e revelaste os pequeninos. Glória a Deus, aleluia. Revelaste os pequeninos. Então, a palavra do nosso Deus foi revelada para todos na face da terra. Quem é o Deus Todo-Poderoso? Quem é Ele? Glória a Deus. A palavra do nosso Deus afirma no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17, que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por Ele, e que muitos não queriam entender, e talvez até hoje muitos não entendem, como Tomé foi só depois que Jesus foi crucificado. Só depois Ele veio para sacrificar por nós, para nós ceder, para comprar nós pelo preço caro, preço de sangue que Ele comprou nós. E mesmo assim Tomé foi só depois. Foi só depois que, quando Jesus voltou e falou,
e pediu alguma coisa de comer ali, e ali quando ele perguntou se tinha alguma coisa ali para comer, ele falou assim que tinha um peixe ali. Ele comeu e depois Jesus mostrou para eles as mãos. E quando mostrou, Tomé falou assim: Senhor meu e Deus meu. E nós sabemos que não existe dois deuses nem dois senhores. A palavra de Deus fala que ninguém pode servir dois senhores se não ama um e aborrece o outro. Ou dedica um mais e despreza o outro. Glória a Deus. Então, quando ele falou Senhor meu e Deus meu, glória a Deus, aleluia. E esse Deus Todo-Poderoso, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Glória a Deus, aleluia. Os sábios, os instruídos, achavam que é esse que sabe tudo, que é esse que sabe mais. Jesus ali naquela humildade, Jesus não exaltou momento algum. Ele estando na terra ali como Deus e como homem, pois ele não teve por usurpação ser. Ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a homem. A palavra do nosso Deus fala no livro de Filipenses capítulo 2, no versículo acho que 6 a seguir, fala: e achado em forma de homem, e ele humilhou a si mesmo até a morte, e morte sofrida, morte e sofrimento. E deu um nome para um nome que está sobre todos os nomes, para que no nome dele todo joelho se dobre e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra dele está sendo revelada ao mundo inteiro. A palavra do nosso Deus fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3, fala: se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, apóstolo Paulo dizendo, é para os que perecem, é para os que se perca, os que não têm a salvação, se o evangelho ainda está encoberto. Olha bem, por causa dos deuses desse século, os príncipes das trevas, eles cegam o entendimento das pessoas para não resplandecer a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus vivo todo-poderoso. O Deus vivo é espírito. Jesus veio, a imagem dele mostrou para o povo quem é Deus. Por isso ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Ele diz para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Credo pelo menos por causa das mesmas obras. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 a seguir. Tem todas as instruções. E Jesus foi tão humilde que, em momento algum, por mais que eles apredejassem quando ele estava ali dando a instrução ao povo, pelejando para eles entender, compreender quem é ele. Pessoas que diziam que era crente, os judeus, eles apredejavam Jesus. Mas Jesus falou com eles assim: se vocês... E eles ainda falavam que tinha um pai que é Deus. Jesus diz assim: se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, que eu saí dele. Eu não vim de mim mesmo, eu vim do meu pai. Glória a Deus. E Jesus falou assim: se vocês crescem na minha palavra, nunca morrerá, nunca haveria a morte. Aí que eles apedrejou mesmo, aí que eles falavam assim: pois morreu Abraão, morreu os profetas, agora isso aí está dizendo que se crê nas palavras dele nunca morrerá. Mas Jesus estava falando da morte espiritual. Eles não iam morrer espiritual. Jesus não estava dizendo uma morte física, não. Estava falando da morte espiritual. Mas quem está natural, quem está na carne, não entende as coisas do Espírito de Deus. Jesus falou assim: Abraão, que vocês estão dizendo que é o vosso pai,
ele alegrava por me ver. Porque Abraão tinha comunhão com Deus. Ele falou assim, Abraão viu e alegrou. Aí eles disseram assim, aí tá vendo? Não tem nem 50 anos, tá falando que viu Abraão. Aí que começou mesmo, mas Jesus diz assim, na verdade eu vos digo que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Começaram ali pegar pedra para tirar Jesus, Jesus se retirava. Ele foi tão humilde, isso está escrito no livro de João, capítulo 8, no versículo 44 adiante, até 58 por aí. Então, fala tudo, as instruções que Jesus estava dando àquele povo, mas eles não estavam entendendo, mas só queria só apredejar. Mas Jesus foi humilde o tempo todo, ele cumpriu. Ele diz assim, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Isso é lá no Velho Testamento, lá no livro de Isaías, acho que no capítulo 45, parece que é no 45, versículo 23, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Amém. Palavra de justiça que saiu da boca dele e não tornou atrás. Então ele foi humilde até o fim. Ele não se exaltou momento algum. Ele pedia, falava com o povo, para aprender dele que ele é manso e humilde de coração. Porque se fazer dessa forma, encontrareis descanso para a vossa alma. Viva uma vida descansada, uma vida sossegada, uma vida tranquila. E ele diz, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem nada pesado. Muitos, mas é difícil, é pesado, é difícil servir a Deus, é difícil. Mas é porque não deixa a palavra entrar no coração. Porque ele diz, se nós estiver nele e as palavras dele estiver em nós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. É só falar, Senhor, me dá força, eu quero saber, eu quero conhecer. Eu quero compreender a vontade do Senhor e não a minha vontade. Mas se nós pôr a nossa vontade na frente, eu sirvo o Senhor, mas é assim, é assim. Não, nós temos que servir o nosso Deus da maneira dele, não da nossa maneira. E no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 3, fala que aquele que ama a ele e guarda os mandamentos, aquele que ama é o que guarda os mandamentos dele, e os mandamentos dele não são pesados. Então, o amor de Deus é esse, é que nós amamos os mandamentos dele. Este é o amor de Deus para com nós. Se nós amamos a ele, o amor dele está em nós, e os mandamentos dele não é pesado, ninguém acha pesado. Mas sim, tremendo, maravilhoso, leve, suave. Essa palavra fica no meu e no teu coração. E peço você que se inscreva nesse canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho todos para você não perder nenhuma notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. E envie nos seus grupos, seus contatos, seus amigos, parentes. Faz essa mensagem chegar a outras vidas, e assim você está evangelizando a palavra de Deus, e as bênçãos virão sobre ti, e tu vai ser um grande instrumento, um grande pregador, uma grande pregadora da palavra do Senhor. Porque ele mesmo diz, aquele que receba a palavra dele com amor, o Espírito Santo vos ensinará tudo. Já vai completando tudo e nem necessita de que ninguém vos ensina, porque o próprio Deus Todo-Poderoso vos ensinará todas as coisas. E é verdadeiro, não é mentira, mas é verdadeiro. Então isso também está escrito no livro de 1 João capítulo 2, no versículo 20 a seguir. Vai lendo a seguir que vai achar vai chegar nesses versículos que eu estou dizendo.
E não esqueça de dar um joinha para fortalecer esse canal. Eu vou orar por você. Senhor, eu agradeço o Senhor por tudo. E eu agradeço o Senhor pelas bênçãos, pelas misericórdias. E agradeço o Senhor, Jesus, por essa vida que acabou de ouvir a palavra e está recebendo a oração. E eu creio, Senhor Jesus, que as vidas, Senhor Jesus, que vê, meu Deus, a palavra do Senhor, ouve a palavra e examina nas Sagradas Escrituras, meu Pai, é porque o Senhor, ó Deus, é que é escolhido do Senhor, ungido do Senhor, Pai, e o Senhor quer completar muito mais e mais. Oh, meu Pai querido, porque aquele que é ungido do Senhor, meu Pai, que o Senhor tem grande obra, meu Pai, examina as Sagradas Escrituras e procura dela teu reino do céu, procura teu conhecimento do Senhor e a intimidade com o Senhor, para que naquele grande dia, Senhor Jesus Cristo, eles não vão ouvir, afastar de mim que eu não vos conheço. Oh Deus poderoso, Deus forte, porque o Senhor diz na tua santa palavra, Pai, que todos vão passar no tribunal de Cristo para dar conta de tudo que tem feito por meio do corpo nessa terra, bem ou mal. Aquele que procura, meu Deus, o conhecimento de ti, Senhor Jesus, receberá, meu Deus, o galardão do bem, Senhor Jesus Cristo, e terá a vida eternamente, porque a vida eterna, Pai, é com o Senhor, é na glória, é vida e gozo eternamente, Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que se desobedecer o Senhor, se desviar, meu Deus, da vontade do Senhor, do querer do Senhor, distorcer a palavra do Senhor, a tua palavra está bem clara, Senhor Jesus, que é sofrimento, é tristeza e sofrimento eterno. Meu Pai, tende misericórdia das vidas, ajuda que todos se convertam ao Senhor, se humilha. O Senhor, sendo Deus Todo-Poderoso, veio cá e deu o exemplo, meu Deus. O Senhor deu um exemplo, Senhor Jesus. O Senhor humilhou. Foi tão humilde, Pai, todo o tempo que o Senhor andou nessa terra. O Senhor foi tão humilde, Senhor. O Senhor humilhou a si mesmo, para que todos, ó Deus, aprendeste do Senhor e ser humilde, dizer: eis-me aqui, Senhor, faça a sua vontade na minha vida, Pai. Não a minha, Pai, mas a sua, Pai. Para que nós tenhamos direito, meu Deus, à vida eterna, Pai. Ajuda, Senhor. Faz a tua obra, faz o seu milagre, Jesus. Cura as vidas, liberta as vidas, Pai. Pois a tua palavra, Senhor, está bem claro, meu Deus, como está enfermo, meu Deus, pela carne, o povo na terra, Senhor Jesus. Mas o Senhor veio, meu Deus, para desfazer das obras do diabo. O Senhor veio, meu Deus, para, ó Deus, mudar, transformar as vidas, Pai. Aquele que quer, aquele que receba, o Senhor diz na tua santa palavra, que aquele que quer, o Senhor dá, meu Deus amado, desta água. Esta água é o Senhor. Qualquer que bebe dela, o Senhor faz brotar uma fonte que jorra para a vida eterna. Que, ó Deus, o Senhor limpa, o Senhor purifica, o Senhor clareia a mente, ó Deus, o coração, o entendimento, Pai, para as pessoas entenderem a vontade do Senhor. Então, Senhor, faz a sua obra. Cura, liberta e transforma. Eu peço, Senhor Jesus, por toda a minha família, Pai, como eu peço, Senhor, por toda a família, de todos, ó Deus, que tira o tempo, Pai, para ouvir a tua santa palavra e as orações. E que todos, ó Deus, que acompanham, digam assim junto comigo: eu creio e recebo a minha bênção. E receba a cura, receba a libertação e a transformação e a purificação do Senhor para a minha vida, a vida dos meus filhos e todos os meus familiares. Em nome de Jesus. Amém.